Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Alex, cooperador Alex da Adna Goiabeiras, e hoje eu vim aqui para a gente falar sobre a nossa EBD, na nossa aula virtual da EBD, e hoje nós vamos falar sobre a aula número 4, a lição número 4, que tem como título, Cuidado com esse nome. A nossa revista desse trimestre é o Decálogo, a Ética do Sinai, que você já tem ela. Se você não tem, você pode adquirir com a nossa superintendente, a irmã Jaqueline, ok? Bom, essa aula, ela tem como texto base o livro de Jeremias, lá no capítulo 23, dos versos 16 a 20 e os versículos 25 a 27, tá? Você pode ler na sua revista, você pode acompanhar também pela sua Bíblia, tá? Aí o texto que está aparecendo na sua tela. O texto áureo, ele está lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e no versículo 7. Vamos ler ele aqui para a gente acompanhar melhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão, ou tomar o seu nome em vão, em algumas versões. O que eu quero dizer para você nesse sentido? O nome do Senhor é algo muito sério, é um nome que deve ser honrado. Assim como o nosso nome também é honrado, nós temos que dar honra ao nome do Senhor ainda mais. Porque o nome de Deus, Ele que escolheu, é para Ele, e Ele deve ser invocado somente em momentos certos. Ok? Vamos dar sequência então? Vamos seguir? Bom, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, entender que o nome do Senhor deve ser santificado, porque nele está a sua honra. Segundo ponto, compreender que o nome do Senhor não pode ser usado para endossar palavras que não saíram dele. E por fim, reconhecer que um dia todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor Jesus. Ok? Dando sequência então, vamos para a palavra introdutória. A palavra introdutória você vai acompanhar na sua revista, você vai acompanhar também aqui na tela, tá no slide. Um ponto muito importante, que a abrangência do terceiro mandamento, o terceiro mandamento na palavra de Deus, dos 10 mandamentos, o terceiro mandamento vai da simples inibição de se usar indevidamente o termo Deus, até a repreensão dos que questionam a sua existência e zombam dos seus atributos. Queridos, aqui nós temos uma importante observação. O nome de Deus foi usado várias vezes na palavra, durante o tempo bíblico todo, durante toda a história. E nós podemos observar que o nome de Deus ele nunca foi dito de forma vã dentro da palavra de Deus. E aqueles que ousaram em usar o nome de Deus de forma vã, mentindo que foi Deus que usou, que foi Deus que mandou falar, essas pessoas pagaram duras consequências, tá? Vamos seguindo aqui então. O segundo ponto na palavra introdutória, nós podemos observar em Mateus 6, no versículo 9, que vai dizer que a finalidade do terceiro mandamento é, antes de tudo, afirmar a santidade do nome de Deus. Em Mateus 6, 9, vai falar sobre o quê? A oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensina. Então ele já começa o versículo 9 dizendo que Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus aqui está santificando o seu nome, tá? O nome do Senhor deve ser santificado sempre, deve ser honrado sempre. Mais um ponto, o santíssimo nome do Senhor precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, temor e sobretudo amor. Nós temos que amar e honrar o nome de Deus. Vamos para o ponto número 1. A honra desse nome. Bom, aqui a gente já pode falar sobre tudo, sobre a importância do nome. Nós podemos observar o seguinte. Quando nós temos um nome a zelar, nós cuidamos desse nome, certo? Nós cuidamos do nosso nome. Aí nós temos alguns serviços de proteção ao crédito, como Serasa, como SPC, A gente fez muita propaganda do pessoal dizendo para não emprestar o nome para uma terceira pessoa, para comprar no seu nome. Porque nós podemos ter problema com isso. A mesma coisa é endossar o nome de Deus. A honra de Deus está no seu nome. E Ele pede que nós tenhamos que guardar, nós temos que cuidar desse nome. Lucas 10, 17 vai estar falando bem sobre isso. Quando alguns discípulos saíram e foram fazer as missões que Jesus mandou, na volta todos eles voltaram alegres e disseram o seguinte: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Já no versículo 20, ele vai estar falando o seguinte: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A nossa preocupação, irmãos, é
que o nosso nome esteja escrito nos céus. Ou seja, a nossa conduta aqui na terra vai mostrar se nós vamos para o céu ou não, se nós vamos estar nos céus junto com Jesus ou não. Item 1.2. Não pronunciar este nome sem motivo legítimo. Tem uma observação importante aqui, ó. Se preservarmos tanto a honra do nosso nome, quanto mais o nome do Altíssimo, preserva a glória do seu. O nome do Altíssimo, ele deve ser preservado. A glória do Senhor, como eu te disse anteriormente, está no nome de Deus. Uma observação importante que nós temos também no livro de Levíticos 19, no versículo 12. Que Deus proibiu terminantemente que o seu nome fosse usado para apoiar falsos juramentos. Lá vai dizer o seguinte: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Está dizendo bem claro isso. É um mandamento que Deus nos dá. No livro de Levíticos está dizendo isso. Não podemos proclamar o nome de Deus de forma errônea, de forma leviana, porque é algo muito sério. Da mesma forma que nós podemos jurar por qualquer outra coisa, mas jurar em nome do Senhor é algo muito sério. E tem 1.3. Um lugar para o seu nome. Nós sabemos que o tabernáculo ele foi construído, né, ainda com o povo lá no deserto. E nesse período, o tabernáculo ele era montado para fazer a adoração, para fazer o sacrifício, para fazer os votos e o culto, e depois ele era desmontado e ele era levado junto com a peregrinação. Isso aconteceu durante um tempo, né? Ele foi montado e desmontado até a chegada de Canaã. Lá em Números 9, de 15 a 23, vai estar relatando sobre isso. Porém, o que nós sabemos é que, depois que nós chegamos à Terra Prometida, que o povo de Israel chegou à Terra Prometida, o templo foi construído, bem depois ainda por Salomão. E aí sim, o nome de Deus passou a habitar em uma moradia fixa. No tabernáculo, no templo, feito agora de alvenaria, né, de todo o seu luxo, toda a sua glória, para caber o nome do Senhor ali. E ali o povo deveria adorar a Deus. Agora, o primeiro ponto aqui ainda no ponto a honra do seu nome, item 1.4. O respeito dos judeus pelo nome do Senhor. Eu andei pesquisando e eu percebi que ao longo do tempo, pelos judeus, a pronúncia do nome de Deus, ele acabou se perdendo com o tempo. Houve então um trabalho pelos judeus para que fosse recuperada essa pronúncia, para que fosse recuperado o nome do Senhor. Porque da mesma forma que eles tinham um medo muito grande de pronunciar o nome do Senhor, isso de qualquer forma, ou até de forma errada, acabou se tirando um pouco dessa tradição de pronunciar o nome de Deus. E quase nós corremos o risco de se perder essa pronúncia, o nome do Senhor, ao longo do tempo. Deus mesmo se apresentou a Moisés como eu sou. Uma forma mais pessoal, só que ao mesmo tempo mais abrangente. Tanto que os judeus, como eu comentei agora, eles temem, eles têm medo de pronunciar esse nome por medo de errar. A língua hebraica, olha só essa observação que importante. A língua hebraica, ela não continha vogais, ela continha apenas consoantes. Assim, o que temos em Êxodo 3,14, que vai falar sobre o eu sou, quando Deus se apresenta a Moisés, é apenas um tetragrama, composto pelas letras Y, H, W, H. E aí nós viemos nos tempos, nós viemos assim nos tempos as traduções, né, que nós podemos observar durante os anos, durante o tempo, e as traduções para os outros idiomas. Chegando no português, nós temos esse aqui como Yahvé, ou como Jeová, né, no português, e assim vai indo, né? Mas para nós, hoje nós conhecemos como Jeová, tá? Vamos lá, item 1.5. O cuidado de Mateus com esse nome. Aqui nós vamos falar sobre o escritor do livro de Mateus. Mateus tem por objetivo apresentar Jesus como o Messias prometido, ou seja, como rei ungido. O evangelista apresenta com muita frequência o conceito reino dos céus. Por que ele usou reino dos céus? Reino dos céus aqui foi utilizado de uma forma a substituir também reino de Deus. Né? Então ele teve um cuidado muito grande em relação a isso, porque como ele pronunciava também para judeus, ele escrevia também para judeus, ele teve um cuidado muito grande de substituir isso e dizer reino dos céus, para que não houvesse
erro da sua própria parte em pronunciar o nome de Deus. E aí nós vemos essa observação. Algumas vezes, os autores substituíam uma expressão pela outra para evitar repetir o nome de Deus. Olha que interessante isso. Para evitar que se pronunciasse o nome de Deus, de forma errada, o judeu fazia o quê? Substituía algumas palavras, para não correr nenhum risco. E aqui do lado, você vai observar agora, uma lista do nome Jeová. Tá? Então tem vários nomes, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsekenu, e todos os outros que nós conhecemos que estão na Bíblia. Cada um tem a sua tradução. Na sua revista vai estar mostrando de forma mais detalhada cada uma dessas pronúncias, tá? Cada uma desses significados. E é importante a gente observar, estudar e ver qual o nome do Senhor que nós podemos proclamar na hora que nós precisamos. Ok? Vamos seguindo então? Item 2, o uso indevido desse nome. Olha que interessante, lá em Jeremias 23, 21. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhe dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Queridos, aqui é um breve resumo de Isaías 23, a partir do versículo 21, também no versículo 21, aliás, que ele vai estar falando sobre os profetas que juraram, que proferiram, que profetizaram em nome de Deus, usando o nome do Senhor. Só que eles usaram indevidamente. O próprio Deus, nessa passagem, no capítulo 23 de Jeremias, vai anunciar isso. Ele mesmo diz: eu não anunciei, eu não ordenei que usassem o meu nome nessas profecias. E foi algo muito importante, porque essas pessoas pagaram caro por usar o nome de Deus indevidamente. Item 2.1 vai estar falando o seguinte: jurar em nome de Deus. Isso aqui é algo muito sério. Isso é um ponto muito sério, coisa que nós ouvimos muito, né? Nas últimas décadas, o nome do Senhor tem sido mal utilizado em todo o mundo, quer em interjeições viciosas, quer em juramentos ou em mensagens humanas entregues em nome do Senhor para garantir a sua autenticidade. São as chamadas profetadas. Aquelas pessoas que pronunciam o nome de Deus, fazem profecias, dizem coisas do grande eu sou, eis que te digo, eis isso, eis aquilo, mas na verdade não tem nada de Deus. Não tem o Senhor falando ali. Então, muitas pessoas hoje querem angariar rebanhos, querem trazer pessoas, querem encher igrejas de pessoas e de dinheiro, usando o nome de Deus de forma indevida, de forma errada. E isso é muito sério, igreja. Isso é algo muito sério, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Não raramente nós ouvimos isso, né? Dizer: eu juro por Deus. Muitas pessoas fazem isso de forma errada. Isso é algo muito sério que nós devemos repensar e principalmente nós como cristãos abolir do nosso vocabulário essa expressão de eu juro por Deus. Tiago 5,12 vai falar bem claro sobre isso. Meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiam em condenação. Olha só como é muito sério isso. Para que não caiamos em condenação. Então, que a nossa palavra como cristão seja sim e não. Não tem meio termo. Não tem juramentos. Não podemos jurar por algo que nós não sabemos se vamos cumprir. Até porque nós não somos Deus. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta nem que se arrependa. Nós podemos sim falhar com o juramento nosso. Porque nós somos falhos. Nós somos humanos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ok? Vamos seguir? 2.2. Transmitir mensagens que o Senhor não proferiu. O nome do Altíssimo é tomado em vão quando, por exemplo, atos de predizer algo pronunciados em seu nome sem que ele tenha dito, de fato, alguma coisa. É aquela coisa, né? O que nós acabamos de falar. Aquelas chamadas profetadas, as profecias falsas que as pessoas lançam para simplesmente agradar o coração de alguém, simplesmente para trazer alegria para alguém, mas é algo que não saiu de Deus, que não saiu da boca de Deus. Então isso é algo muito sério. Salmo 115:1 vai falar o seguinte: quanto a isso, ele fala o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. O salmista, os escritores bíblicos sempre davam a glória ao nome de Deus. Tudo era feito para a glória de Deus. Então é uma preocupação muito grande. Os escritores da Bíblia Sagrada falam muito sobre isso, dar a glória ao nome de Deus. Item 2.3. Realizar milagres em nome do Senhor.
Hoje a grande mídia evangélica propaga o evangelho que não exalta a cruz, não exalta a salvação, a santificação e muito menos exalta o arrebatamento da igreja. Que dirá então, né, que as pessoas se arrependam. São pregadores inescrupulosos que não temem a Deus e não se importam em expor o nome do Senhor a escândalos e blasfêmias. Essa referência pode ser encontrada em Romanos 2:24. Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje existe sim igrejas que pregam um falso evangelho, que pregam uma falsa salvação, que pregam apenas aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que os nossos ouvidos se agradam. Lembra lá de Timóteo 4:3, que está falando sobre isso? Né, que nós teríamos comichão nos ouvidos para ouvir coisas que nos agradam, nos afastando da palavra de Deus. Isso é algo muito sério, que nós temos que tomar muito cuidado. E muito cuidado maior, um cuidado maior ainda, em relação a usar o nome de Deus para pregar mensagens que não vêm de Deus, que não vêm dos céus. Seguindo aqui, vamos para o item 3 agora. O poder deste nome. Aqui nós falamos algo muito importante, que é o poder do nome de Deus. No Antigo Testamento, observamos que o Senhor empenhava o seu nome em favor do seu povo. Ponto 1 aqui, ó. Elias foi atendido quando, ao enfrentar os profetas de Baal, clamou a Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Você pode observar isso aí lá em 1 Reis 18:36. Segundo ponto, Davi enfrentou um gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos e o derrotou. Você pode acompanhar também lá em 1 Samuel 17:45. Bom, hoje a igreja tem sobre si o poderoso nome de Jesus. Paulo, aos Filipenses, disse que ele foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa referência vai estar em Filipenses 2, do versículo 9 até o versículo 11. Bom, aqui já não precisa falar mais nada, né? Todo o joelho vai se dobrar, todos nós iremos nos prostrar diante do Senhor, diante do nome de Jesus Cristo e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não precisa nem falar muita coisa aqui, né? Nós sabemos que isso vai realmente acontecer, amém? Bom, seguindo, vamos para a conclusão então. Geralmente, o nome de uma pessoa tem íntima relação com o seu caráter. Se assim é com os homens, quanto mais será em relação a Deus. Bom, isso aqui a gente não precisa nem comentar muita coisa. Nós falamos no começo da aula que a nossa honra está no nosso nome. Então você imagina no nome do Senhor. O nome do Senhor, ele foi muitas vezes quase que esquecido durante o tempo por causa do medo da pronúncia do povo de Israel. O povo judeu, ele tem medo de pronunciar o nome de Deus. Agora nós cristãos pronunciamos muito o nome de Jesus, só que muitas coisas nós usamos o nome de Jesus de forma errônea, por coisas pequenas, por coisas que não tem nada de santificação. Então isso nós devemos tomar muito cuidado. No nome do Altíssimo está embutida a revelação do seu caráter, da sua santidade, da sua soberania e dos seus atributos. Blasfemar contra ele, difamá-lo, menosprezá-lo, banalizá-lo ou usá-lo para dizer o Senhor me falou ou o Senhor me mostrou ou qualquer coisa semelhante, sem que haja absoluta certeza disso, é sim tomar o nome do Senhor em vão. Querido, tomar o nome do Senhor em vão não é simplesmente falar, ai meu Deus, ou simplesmente você profetizar em nome de Jesus. Aqui está dizendo que se você falar que o Senhor te mostrou algo que Ele não te mostrou, e você está querendo falar apenas por emoção, ou falar apenas para se aparecer, tome muito cuidado. Se nós hoje temos atitudes como essas, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos profanando o nome do Senhor, e nós vamos pagar caro com isso. Nós vamos dar conta a Deus, no dia do juízo, por cada palavra que nós dissermos. Então que nós possamos aprender isso, tá? Bom, encerrando por aqui, foi essa a lição de hoje, né, dessa semana, e eu espero que você tenha aprendido. Estude mais, leia mais a revista. Se tiver dúvidas, pode procurar o professor da lição, dessa lição, das lições passadas e também das próximas que virão, para que você possa acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, para a gente poder, para você ser notificado toda vez que tiver novas postagens aqui, tanto das lives, dos cultos da igreja e também dos estudos da EBD que nós estamos fazendo agora por videoaula pelo canal do YouTube. Ok, queridos? Que Deus te abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor.